Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Cá estou eu para mais um Conselhos Astrais e desta vez vamos falar sobre a super lua nova em Caranguejo, ok? Então vamos entender, porquê super? Super porque a lua vai estar muito próximo da Terra e portanto nós vamos sentir mais o seu magnetismo. É normal que existam alguns fenómenos naturais mais relevantes a acontecer e nós já temos vindo a sentir isto nos últimos dias. Por isso, mexe muito com a situação em termos de energética da face da Terra, ok? Depois, lua nova, já toda a gente sabe, não é? Significa que a lua está em frente ao Sol e nós, portanto, o Sol emite os seus raios por trás da lua e nós não a conseguimos ver, ok? Portanto, isso é fácil de explicar. Depois, lua significa as nossas emoções, então se nós não estamos a ver as nossas emoções, significa que nós não estamos tão emocionais, estamos mais frios, estamos mais racionais e por isso é que se diz que as luas novas são boas para iniciar alguma coisa na nossa vida, ok? É para fazer mudanças, certo? Então, agora, ainda vamos juntar mais uma coisa, é que para além de ser super e para além de ser nova, é em Caranguejo. E Caranguejo é o signo que a lua rege, portanto, estamos tudo em casa, não é? Estamos a falar mais uma vez em emoções, estamos a falar mais uma vez na necessidade de lidarmos ou de sabermos lidar com as emoções na nossa vida. E esta frase, que é uma frase que eu uso muitas vezes e que toda a gente à minha volta está farta de ouvir, mas que eu vou continuar a dizer muitas vezes porque é extremamente importante, se vocês não sabem, parem o vídeo, vão lá buscar um bloco e uma caneta para apontarem porque ela é importantíssima na nossa vida, e a frase é a seguinte: o universo comunica connosco através das emoções, ok? O universo comunica connosco através das emoções. Isto que quer dizer? Que de alguma forma nós estamos aqui para evoluir na nossa vida, certo? Estamos aqui para morrer melhores do que aquilo que nós nascemos. E todas as experiências que nós vivemos na nossa vida vão estar lá para nos fazer crescer, para nos fazer evoluir, para nos fazer sermos melhores seres, como eu costumo dizer, aprimorar o nosso ser, ok? Então, se o universo comunica connosco através das emoções, significa que no momento quando nós não estamos a evoluir em alguma forma, acontece alguma situação na nossa vida que mexe com as nossas emoções, ok? Então nós sentimos alguma coisa, sentimos tristeza, sentimos rancor, sentimos alegria, sentimos euforia, há uma série de emoções que podem acontecer na nossa vida. E sempre que isso acontece, nós deveríamos parar e dizer: alto, o universo está a comunicar comigo, ok? Era isto que nós devíamos fazer. E depois fazer a análise, ou seja, olhávamos para a pessoa ou para a situação que nos causou aquela emoção e vamos descrever uma palavra. E depois, essa palavra negativa, normalmente, porque normalmente são coisas negativas que mexem mais com as nossas emoções, não é? Mas também pode ser positiva. Mas essa palavra que nós descrevemos a pessoa, nós vamos virá-la ao contrário. Tudo que a pessoa tem em excesso, nós temos em falta. Tudo que a pessoa tem em falta, nós temos em excesso. E a partir daí, identificado aquilo que nós temos que trabalhar, começarmos a fazer esse trabalho na nossa vida, ok? Então, um exemplo. Imaginem que eu atraio para mim uma pessoa que é super acelerada, não para quieta, está sempre a mexer-se e tal. Então, eu vou descrever a pessoa numa palavra. Como é que ela é? Ela é acelerada, ok? Porque ela mexeu com as minhas emoções, não é? Portanto, eu vou descrevê-la. Ela é acelerada. Então, se ela é acelerada, então significa que eu estou parada demais. Então, eu vou começar a movimentar-me na minha vida. Se calhar não tem nada a ver com aquela pessoa, pode ter a ver com outra coisa qualquer. Pode ter a ver com a área profissional, com a área familiar, com a área dos relacionamentos, com a área dos amigos, qualquer coisa. O que interessa é nós percebermos que aquela pessoa fez o efeito dela na nossa vida. Causou-nos uma emoção para nos fazer lembrar que nós tínhamos que evoluir em qualquer coisa. Então nós começamos a fazer esse trabalho. Começa a ser mais ativa. Mas podia ser o contrário. Podia ser uma pessoa que fosse extremamente parada e aquilo irritava-me também e então eu ia ter que trabalhar a calma, certo? Isso é sinal que eu estava acelerada demais. Eu ia trabalhar a calma. E neste caso eu ia começar a fazer coisas práticas, coisas funcionais na minha vida para trabalhar a calma, ok? Faz sentido o que eu vos expliquei? Isto é uma situação que se chama educação emocional. Devia ser dado nas escolas, que era para toda a gente aprender isto, ok? É simples nós entendermos que todas as situações que ocorrem à nossa volta são experiências que nós vivemos, que nos causam emoções para nós trabalharmos algo em nós. Quando nós não percebemos isto, o que é que acontece? O máximo que acontece no dia a dia, não é? Sentimos alguma coisa e depois tentamos esconder, não é? Ficamos chateados, mas depois vamos dar uma volta a ver se ficamos mais calmos. Ficamos, sei lá, tristes, mas depois vamos tentar sair e dar uma volta e arejar e fazer qualquer coisa divertido e tal, para ver se passa, ok? E não estou a dizer que a gente não faça isso, ok? Porque às vezes as emoções são tão fortes que nós, se não fizermos alguma coisa para nos distrairmos, ficamos ali envolvidos naquela emoção e depois é o fim do mundo, não é? Mas, depois de nós termos acalmado a nossa emoção, é muito importante nós percebermos porque é que eu tive esta emoção, porque é que aquilo aconteceu na minha vida.
E a partir daí fazer a análise, descrever a pessoa numa palavra, vir ao contrário, que ela tem excesso, eu tenho em falta, que ela tem em falta, eu tenho em excesso. E depois fazer o trabalho na nossa vida para que isso evolua, ok? Faz sentido isto? Portanto, esta lua nova em Caranguejo, ainda para mais uma super lua nova, que vai mexer mesmo muito com as nossas emoções, e esperem situações que vos vão pôr ali as emoções ao rubro, ok? É muito importante nós pararmos para pensar o que é que esta emoção me quer dizer, o que é que o universo está a comunicar comigo, o que é que eu tenho que começar a fazer. E depois, agir, realmente fazer alguma coisa para ir nesse sentido. Mas também vos digo uma coisa, se vocês não fizerem nada, não há problema, porque volta a vir mais uma coisa, e mais uma, e mais uma, e mais uma, e todas as que forem necessárias, até vocês aprenderem aquilo que era preciso aprender. E claro, as próximas são sempre mais difíceis do que as anteriores. Se a gente não estiver a evoluir, se não estivermos a fazer nada, alguma coisa nos vai obrigar a termos que fazer isso. É a lei da natureza, a lei do equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio. Se nós estávamos com excesso de alguma coisa ou com falta de alguma coisa, temos que equilibrar, ok? Claro que há muitas pessoas que me perguntam assim, olha, mas depois e as outras pessoas também não têm nada a aprender? Óbvio, não é? Cada um fizer esta experiência ou esta análise, obviamente que vai funcionar para ela também. Nós temos um papel na vida da pessoa, mas a pessoa tem um papel na nossa vida também. E eu com a outra pessoa posso ser o bem, ok? Se ela não quiser fazer, é problema dela. Nós é que temos que fazer por nós, ok? Nós é que temos que estar sempre atentos para entender as nossas emoções e aquilo que elas nos estão a ensinar. Aquilo que nós temos para aprender, para evoluir e para aprimorar o nosso ser, ok? Fez sentido isto? Agora, situação muito interessante é que este Sol e esta Lua, durante esta super lua nova em Caranguejo, estão ao lado de Mercúrio. E Mercúrio significa a comunicação, ok? E estando todos em cima de Caranguejo, significa que nós vamos conseguir comunicar melhor do que aquilo que estávamos a comunicar antes. Se calhar vamos conseguir comunicar de uma forma mais emocional, ok? Mas as emoções, como eu disse há bocado, são a maneira que o universo tem de comunicar connosco. Portanto, vamos aproveitar estas emoções para evoluir, ok? E se vocês tiverem alguma conversa, alguma troca de mensagens, alguma situação de expressividade na vossa vida que seja um bocado mais emocional, lembrem-se disto. O universo comunica connosco através das emoções, então deixa ver o que é que o universo está a comunicar comigo neste momento, ok? Perceberam isto? Fazer esta situação. Claro que na prática, há sempre pessoas que me dizem, Ana, mas isto como é que vai acontecer na prática? Coisas práticas. Se vocês têm alguma situação a nível familiar, esta é uma altura ótima para vocês conversarem com as pessoas, ok? Tentarem se entender. Lembrem-se que as emoções vão estar ao rubro, ok? Provavelmente vocês podem ter ali alguma discussão que seja um bocadinho mais acesa ou mais emocional, ok? Mas será sempre bom para vocês depois esclarecerem as situações, ok? Outra questão, por exemplo, se vocês estão a pensar em vender casa ou em comprar casa ou alguma coisa que tenha a ver com um ninho onde vocês se sintam bem, ok? Neste caso, o lar, esta também é uma boa altura, porque é ótimo para vocês comunicarem com os vendedores ou com os compradores, ok? E conseguirem fazer aquilo que vocês estavam à espera, ok? Só não se podem esquecer que, seja como for, a comunicação vai ser sempre emocional e era muito importante que vocês estivessem a perceber o que é que as emoções vos querem dizer, ok? Para poderem tirar partido daquela situação. Mas qualquer outra situação que tenha a ver com o lado sentimental, o lado das emoções, o lado da pátria, da nação, do lar, da casa, essas coisas, tudo estará em família. As pessoas que mexem com as nossas emoções não tem que ser só família de sangue, pode ser família de coração, ok? Tudo vai estar ao rubro aqui nesta altura e será ótimo para nós nos exprimirmos e para nós conseguirmos chegar a entendimentos, desde que nós não nos deixemos levar pelas emoções exageradas, ok? Importante nós sabermos olhar para as emoções, perceber o que é que elas nos querem dizer, tal e qual como eu já expliquei anteriormente, ok? Agora, outra situação muito interessante é que este Sol, esta Lua e este Mercúrio estão em oposição a Saturno, ok? Não é um grau exato, mas anda lá próximo. E Saturno, que está lá em cima, em Sagitário, a fazer esta oposição a estes três planetas, Saturno tem a ver com a responsabilidade, ok? Tem a ver com a necessidade das coisas muito bem estruturadas. E se vocês não estiverem bem estruturados, quer seja a nível mental, quer seja a nível emocional, quer seja a nível corporal, físico, ok? Quer seja mesmo em termos de organização, de foco, ok? Muito importante esta parte também, este foco neste momento.
é óbvio que vai haver aqui confusões, ok? Então vem de lá alguma situação que vocês não conseguem controlar, porque Saturno em cima de Sagitário tem a ver com as situações que são mais amplas, maiores, das filosofias de vida, algo que não é só nosso, que é de toda uma nação, que é de todo um grupo de pessoas, ok? Filosofias de vida e que podem de alguma forma interferir com estas nossas emoções, mas que sempre nos vêm ensinar alguma coisa, ok? É importante nós pararmos, analisarmos e fazermos o trabalho de acordo com aquilo que analisamos, ok? Faz sentido isto? Mais ainda, uma situação muito interessante, a mais a juntar a isto, é que temos então o Sol, a Lua e o Mercúrio de um lado, temos o Saturno do outro lado e temos a fazer uma ligação, um triângulo, na ponta do triângulo temos Quiron, ok? E Quiron está em Peixes, está nos últimos graus de Peixes e, portanto, está a fazer aqui uma limpeza kármica, ok? Uma limpeza em termos de situações passadas. Então é perfeitamente normal que vocês tenham alguma situação emocional que tenha a ver com o passado ou que de alguma forma esteja relacionada com o passado. Tanto pode ser pessoas que aparecem do passado, situações que aparecem do passado, como pode ser uma situação completamente nova, mas a sensação que vocês têm é a mesma que já tiveram antes. Tipo, ui, espera aí, eu já passei por isto, não é? Então é importante, mais uma vez, parar para analisar. E aqui ainda fica mais fácil, porque se vocês já sentiram antes, vocês estão a sentir novamente, então fica mais fácil analisar, que é, eu vou descrever esta pessoa numa palavra e a mesma palavra provavelmente vai encaixar na pessoa antiga, do passado, naquela outra situação que me aconteceu. A palavra é a mesma, portanto sou eu que tenho que trabalhar esta questão, ok? Como diz o Aspareto num dos seus vídeos fantásticos, que é relacionamento a dois, lá para o 6º casamento a gente começa a perceber que o problema é que é nosso e não do outro, ok? Aqui neste caso, convém nós olharmos para trás, olharmos para o passado, tentarmos perceber o que é que já aconteceu, não quer dizer que sejam 6 vezes a mesma coisa, mas pelo menos algumas vezes faz com que nós começamos a olhar as coisas num prisma diferente, ok? Começamos a ver as coisas de uma forma mais como o que é que eu posso fazer para melhorar e não só o que é que os outros têm de implícito na minha vida, ou seja, não sou eu a vítima, mas sou eu o autor e eu posso mudar alguma coisa na minha vida, ok? E, portanto, este triângulo aqui é um triângulo bastante forte, é bastante intenso em termos energéticos, portanto, Sol, Lua e Mercúrio de um lado, Saturno do outro e Quiron do outro, portanto, aqui limpezas kármicas, situações que ficam ali pendentes e que nós temos que olhar para elas de uma forma diferente, uma forma talvez mais condescendente, uma vez que o caranguejo também tem a ver com o lado da sensibilidade, do entendermos o outro, do cuidarmos do outro, e, portanto, poderá ser um prisma ligeiramente mais sensível na vossa vida. No entanto, temos de ter cuidado exatamente para não exagerar nessa sensibilidade, não exagerar nessas emoções e podermos estar mais a olhar para nós e para a nossa evolução e aquilo que nós temos a fazer e não tanto para o que é que os outros fazem na minha vida ou que vítima que eu sou ou que chatice que isto me está a acontecer, ok? Agora, outra questão que também está a acontecer nos céus e que é ligeiramente mais ao lado deste Sol, Mercúrio, Sol, Lua e Mercúrio, é Marte, ok? Portanto, Marte também está em cima de Caranguejo, reparem, são 4 planetas em Caranguejo, ok? Sol, Lua, Mercúrio e Marte, ok? E Marte também está em cima de Caranguejo e está a fazer uma oposição, ou a iniciar, não é bem a fazer, mas a iniciar uma oposição a Plutão, ok? Que está do outro lado do céu. E vocês também já me ouviram falar, Plutão neste momento está em cima de Capricórnio, desde 2008 que lá está, ainda vai estar até 2024, e portanto este Plutão está aqui a representar as figuras de autoridade, ok? E estas figuras de autoridade podem de alguma forma interferir com o nosso querer, com o nosso querer fazer algo, ok? Porque Marte significa ação, em Caranguejo muitas vezes significa ação para aquilo que tem a ver com emoções, com ação para cuidar dos outros, ok? Então é muito importante nós percebermos que alguma figura de autoridade pode vir de lá, alguma situação ligada com a sociedade, com o Estado, com alguém que tenha mais autoridade do que vocês e que venha impor de alguma forma alguma situação que vai mexer com as vossas emoções. Porque, lembro-vos, Marte em Caranguejo também significa muitas vezes o estado emotivo em excesso, a ansiedade, o nervosismo, para não dizer outras coisas mais difíceis ainda, não é? Tipo úlceras e coisas assim do género, ok? Então, é importante vocês perceberem que pode vir aqui alguma situação mais forte, que mexa ainda mais com as vossas emoções, para além daquilo que já tínhamos falado anteriormente, daquele outro triângulo. Agora, este novo triângulo também tem aqui um potencial muito grande, e então temos este Marte que tem a ver com a nossa ação, a ação de cuidar de nós, a ação de estarmos disponíveis também para os outros, mas o outro que vem do outro lado, ou seja, as figuras de autoridade podem interferir com isto para nos fazer crescer, ok? Mais uma vez vos digo, vai mexer com as emoções, é importante nós analisarmos, é importante nós descobrirmos o que é que temos que trabalhar, é importante percebermos como é que o universo está a comunicar connosco e depois fazer o trabalho.
E na outra ponta do triângulo, deste triângulo que tem Marte de um lado e Plutão do outro, na ponta do triângulo temos, do outro lado, Júpiter. E Júpiter é um planeta que expande, ok? Então está a expandir toda esta situação do que é que eu quero e o que é que o outro quer que eu queira, ok? Então expande isto tudo. Lembro-vos uma coisa também muito interessante, é que Marte tem a ver com tudo que é quente na nossa vida, tudo que é intenso e fogo, ok? É o primeiro planeta que fala sobre fogo. E é interessante vocês perceberem que estas últimas situações ligadas com incêndios que têm acontecido não só aqui em Portugal, mas também em outras partes do mundo, como em Londres, etc. E mesmo os incêndios que já têm vindo a acontecer desde o início do ano, ok? E para trás também, mas notem que, por exemplo, já em Abril estava muito calor, ok? Uma coisa completamente atípica pelo menos para aqui para Portugal. Por isso, é importante vocês perceberem isto, que é, aqui a situação vai aquecer, ok? Vai haver aqui um aquecimento em termos emocionais, mas também um aquecimento em termos físicos à nossa volta, ok? Então é muito, muito importante nós termos alguma calma, ok? Sabermos respirar fundo, sabermos não nos deixar levar pelas emoções e criarmos confusões, mas sim pararmos para analisar o que é que isto me quer dizer, o que é que eu posso fazer para aproveitar esta experiência, para crescer, para me desenvolver, para aprimorar o meu ser, ok? Mesmo muito importante. Em astrologia muitas vezes diz que Marte enfrenta Plutão é a luta do poder, ok? E reparem que há muitas pessoas a dizer, apesar de não saber se é verdade ou não, que há mãos criminosas por trás destes últimos incêndios, ok? Há muitas pessoas a dizer isso. Apesar de uns dizem que sim, outros dizem que não, mas há muitas pessoas a falarem sobre isso. E é perfeitamente normal que isso aconteça porque nós é que achamos que o mundo é assim tão linear como ele é, ok? Não é, ok? Não é. Há aqui muitas coisas a acontecerem por trás que nós não fazemos a mínima ideia e que nós achamos que é tudo muito bonito, mas na realidade não é assim tão bonito como isso. Os interesses económicos, os interesses de poder que existem são tão grandes que nós como pequeninos, como carne para canhão, não é? É que somos sempre as vítimas que levamos com estas situações em cima. Portanto, isto também nos está a fazer ver que nós, de alguma forma, temos que deixar de nos submeter a estas situações e começarmos a juntar-nos, porque juntos somos muito mais do que aqueles que querem ter o poder nas mãos e conseguimos fazer frente a estas situações. Mas para isso, nós temos que ser conscientes das coisas. Não podemos andar simplesmente a viver a nossa vida ali, ao Deus dará, simplesmente a trabalhar para pagar contas e a esperar que chegue o fim da vida para pronto, já está e passou, não é? Mas sim termos a consciência de que estamos aqui para evoluir, estamos aqui para ser felizes, estamos aqui para pôr cá para fora os nossos dons, os nossos potenciais e fazer algo para que isso realmente aconteça, ok? Mas isto já era pano para mangas e estávamos aqui muito mais tempo a falar, por isso fico só com esta ideia do cuidado com os excessos, ok? Cuidado com as situações que sejam mais emocionais em termos de ansiedade, em termos de nervosismo, em termos de irritação, de raiva, ok? Porque isto pode não ser muito bom para vocês. E cuidado também com as situações externas a vocês, como o caso do calor, como o caso dos acidentes, como o caso de alguma situação que vos possa levar de alguma forma precipitada. Por isso, respirem fundo, ok? Façam bastantes respirações ou meditações ou o que vocês quiserem. Passeiem na natureza, espaireçam um bocado as vossas energias, façam exercício físico, porque é ótimo para vocês conseguirem estar mais protegidos em relação a estes ataques de poder. Não só o poder específico que está lá, que é alguém que vos está a atacar, mas também estes poderes que nós não conseguimos controlar, como por exemplo as forças da natureza. Ok? Fez sentido isto que eu vos expliquei? Maravilhoso. Agora, vamos então passar a perceber onde é que esta super lua nova em Caranguejo vai passar para cada um dos signos e ascendentes. E vamos começar desta vez por um novo signo, uma vez que os meus amigos caranguejos são aqueles que vão começar agora a fazer anos, ou estão agora a começar a fazer anos, portanto, muitos parabéns para os meus amigos caranguejos, é exatamente por eles que vamos começar e vamos fazer todos os outros signos do zodíaco seguidamente até chegarmos, neste caso agora, aos gêmeos, que foram os que ficaram para o último, porque já estiveram em primeiro lugar no mês passado, ok? Então vamos lá começar. Meus caros amigos caranguejos, para vocês esta super lua nova em Caranguejo vai calhar exatamente na vossa constelação. E olha que maravilhoso, ok? Começarmos logo com uma lua nova, ainda para mais super lua nova, na vossa constelação quando vocês fazem anos, ok? Por isto já é um bom presságio em termos da vossa vida, mas é muito importante que vocês percebam, este bom presságio só é bom se vocês entenderem que têm que saber lidar com as vossas emoções. Porque vocês, seja signos caranguejos, seja ascendentes caranguejos, são extremamente emocionais, são extremamente sensíveis, ok? E se vocês estiverem aí abertos,
sempre disponíveis para toda a gente, sempre a pensar nos outros e esquecerem-se de pensar em vocês, então esta lua nova não será assim tão bom presságio como isso, ok? Portanto, é muito importante vocês começarem a cuidar mais de vocês, estarem mais disponíveis para vocês, conseguirem pôr ali, como costuma dizer em astrologia, cortar o cordão umbilical, dar emancipação aos filhinhos, não é filhinhos pequeninos, é filhinhos aqueles, filhinhos que vocês sabem, não é? Que andam aí atrelados a vocês e que andam sempre aí a pedir coisas e quando vocês precisam nunca ninguém está lá para ninguém, ok? Lembrem-se disto que é uma coisa muito importante. Se vocês tratarem as pessoas como crianças de 3 anos de idade, elas vão vos tratar como mães, ok? Imaginem que vocês façam este exercício, imaginem que vocês têm 3 anos de idade, ok? E a vossa mãe está a começar a arrumar a casa, ou no aspirador e está a começar a arrumar a casa. O que é que vocês acham? Vocês acham que ela precisa da vossa ajuda para alguma coisa? Não, que ela vai pedir para vocês saírem da frente, que é para ela poder aspirar à vontade, certo? Pronto, então é assim que acontece com as pessoas que vocês tratam com 3 anos de idade. Quando vocês precisam de alguma coisa, eles não vão estar disponíveis porque eles acham que vocês não precisam, ok? Vocês já são grandes, vocês não precisam daqueles para nada. Então, fecham-se, saem, não estão. E vocês depois queixam-se, porque agora eu cuido de tanta gente e ninguém cuida de mim, ok? Então pensem uma coisa que é muito importante. Nós não estamos aqui para cuidar dos outros. Nós estamos aqui para cuidar de nós. Exceção para quando as crianças são pequeninas, obviamente, não é? Exceção para aquelas pessoas que precisam de alguma ajuda. Mas é por um tempo. Não é para sempre, ok? Nós temos que saber ensinar a pescar e não dar o peixe, ok? Mesmo que a criança seja pequena, nós desde pequenos temos que estar ali ensinados como é que ela vai crescer, como é que ela vai ser mais independente, como é que ela vai fazer as coisas por ela, para ela não precisar de nós, ok? É importante ser isso, é saber dar independência aos outros. Emancipar os filhinhos. E para isso nós temos que cuidar mais de nós. Até porque reparem uma coisa interessante. Se vocês estiverem sempre a cuidar dos outros, vocês vão começar a definhar. Ficam cansados, ficam com problemas de saúde, ficam mesmo estourados, ok? Mas se vocês cuidarem mais de vocês já estão tão bem que vocês podem cada vez mais ajudar os outros, ok? Agora, se vocês estiverem fraquinhos, o que é que vai acontecer às pessoas que estão dependentes de vocês? Não se safam, porque não estão habituados a safarem-se. Então é preciso vocês darem esta capacidade aos outros também. Independência. Deixem-nos fazer as coisas por eles próprios também. Vão errar. É normal. Vocês também erraram, não é? Então tem que ser isto com calma, ok? Cuidem mais de vocês. Não estejam tão preocupados com os outros. Estejam, sim, ocupados de vocês, ok? Estejam bem para depois, quando vocês estão bem, vocês podem ser um exemplo para eles e não fazer por eles, ok? Que é completamente diferente, ok? Agora, as outras situações que estão a acontecer, portanto, esta questão da Lua Nova em Caranguejo, vocês não só têm aqui o Sol e a Lua, como também têm na vossa constelação o Mercúrio e o Marte, ok? Portanto, tem muita energia ao rubro, são muitas emoções a acontecer na vossa vida e era mesmo importante vocês estarem serenos, calmos, saberem apreciar o momento, saberem, como eu disse na introdução do vídeo, perceber o que é que o Universo está a comunicar com vocês, fazerem o vosso trabalho de casa para a vossa própria evolução, ok? Agora, as outras situações que têm a ver com as outras pontas dos 2 triângulos que eu falei, uma tem a ver com a família, a outra tem a ver com relacionamentos e a outra tem a ver com a vossa expansão do conhecimento. Portanto, podem acontecer circunstâncias vindas da vossa família, vindas das vossas emoções, vinda da vossa casa, da vossa pátria, ok? Há uma situação que vai mexer com as vossas emoções. Assim como os vossos relacionamentos, ok? Relacionamentos de parcerias, pode ser amorosos, pode ser de trabalho, pode ser de amizade, alguma parceria com alguma pessoa importante para vocês, também pode vir lá a mexer com as vossas emoções. Assim como também a expansão do conhecimento. Imaginem, por exemplo, vocês vão fazer uma viagem, vão fazer um curso, alguma coisa, e isso vai contribuir para que vocês consigam saber mais e conseguir entender-se melhor com as vossas emoções, ok? E conseguirem estar mais estáveis. Porque senão sabem o que é que vos acontece? Flutuação de humores. Estão muito contentes? Estão muito tristes. Estão muito contentes? Estão muito tristes. E andam assim, a toda a hora, ok? Isto não funciona. Nós não podemos andar em picos. Nós temos que andar o mais calmamente possível, mais onduladamente possível, ok? Portanto, lembrem-se, analisar as vossas emoções para poderem perceber o que é que elas querem dizer, para começarem a trabalhar sobre essa situação, para se sentirem muito melhores, muito mais emocionalmente equilibrados na vossa vida. Fez sentido? Maravilha! Meus caros amigos leões, ora bem, então, esta lua nova, a super lua nova em Caranguejo, calha na vossa área da espiritualidade, ok? Então, vocês são pessoas que são extremamente sensíveis e lembro que espiritualidade tem a ver com tudo o que é energético que está à nossa volta, ok? Não é só o mundo do esotérico, é todas as energias que nos circundam. E vocês, de uma forma geral, para tudo aquilo que tem a ver com a vossa vida, são pessoas sensíveis, são pessoas que percebem o que é que os outros estão a sentir. E como percebem, têm tendência para ir ajudá-los, ok?
E isto é muito bonito até o ponto em que vocês ficam mais a ajudar os outros do que a ajudar a vocês e começam a ficar prejudicados nesse aspecto. Então era muito importante vocês perceberem que esta lua nova vai vos ensinar, nem que seja por alguma experiência emocionalmente um bocadinho mais delicada, que vocês vão ter que cuidar mais de vocês, ok? Que vocês vão ter que estar mais disponíveis para vocês. E quando vocês estão mais disponíveis para vocês vão conseguir depois ajudar ainda mais os outros, porque estão mais fortes, estão mais seguros, ok? Por isso era importante vocês lembrarem-se desta questão, porque isto para vocês afeta de uma forma geral em qualquer parte do mapa, apesar de que há aqui pontos, que é onde estão as outras pontas dos dois triângulos que eu vos falei, que podem ser um bocadinho mais importantes, como por exemplo o trabalho, ok? Alguma situação ligada com o trabalho, colegas de trabalho, patrões, chefes, etc., que sejam ali, que possam implicar de alguma forma com vocês e que mexem com as emoções e que vos vão fazer que vocês precisam de estar mais disponíveis para vocês e não tanto para os outros, ok? Alguma situação também ligada com comunicação e a vossa expressividade, ok? Alguma situação que vocês vão comunicar com alguém e também pode interferir e que vocês vão perceber que vão ter que cuidar mais de vocês. Assim como também alguma situação ligada com investimentos que vocês possam fazer. E atenção que investimentos não têm que ser só de dinheiro, pode ser investimentos de tempo, investimentos de qualidades, ok? Então aqui há alguma questão que possa vir de lá, até alguma situação ligada com o passado, que possa vir interferir com a vossa vida financeira e que de alguma forma mexe também, os investimentos, e que de alguma forma mexe também com as vossas emoções. Portanto, lembrem-se que estas situações que ocorrem fora são tudo situações que vos vão lembrar que vocês têm que perceber o que é que aquilo quer dizer para se equilibrarem dentro de vocês, ok? Para estarem mais seguros de vocês, para se sentirem melhor na vossa própria vida, com mais equilíbrio emocional, ok? Faz sentido? Maravilha! Meus caros amigos virgens, ora bem então, para vocês esta lua nova ou super lua nova em Caranguejo, calha na área dos amigos, dos grupos e dos conhecimentos, ok? Então, normalmente vocês são pessoas que são muito cuidadosas em relação aos vossos amigos, grupos e conhecidos. São sensíveis, por isso compreendem aquilo que eles precisam e por isso também estão disponíveis para poder ajudá-los. Vocês são tipo as mãezinhas, que andam ali sempre a cuidar do pessoal, ok? E isto é muito bonito até um determinado ponto, só que depois acaba por fazer com que vocês não mostrem o vosso verdadeiro potencial. Vocês escondem-se atrás daquela capa de mãezinha e depois passam a vida a cuidar de toda a gente. As pessoas conhecem-vos como uma mãezinha, mas não vos conhecem verdadeiramente. Não perceberam o vosso verdadeiro potencial e que vocês têm aqui e que é muito grande, ok? Por isso, vocês não se estão a valorizar corretamente e lembrem-vos que esta área tem a ver também com a área da entrada de valores. Portanto, se vocês não se valorizam perante os vossos conhecimentos corretamente, eles não vos vão conseguir valorizar, não vos criam oportunidades, não há entrada de valores na vossa vida, pelo menos não tanto quanto poderia estar a existir, ok? Por isso é muito importante vocês perceberem isto, porque a vossa tendência em mostrar-se, portanto, os amigos, grupos e conhecimentos vai ser uma tendência mãezinha, cuidadora, mas isso não é a única coisa que vocês são na vida e vocês têm que também mostrar outras situações. E para mostrar outras situações têm que parar de andar sempre a cuidar de toda a gente e dedicarem-se um bocado mais a vocês, ok? Cuidarem mais de vocês. Para aí sim vocês poderem valorizar como vocês estão, porem cá para fora esses vossos potenciais e os outros verem o que é que vocês têm, valorizar-vos, criar-vos oportunidades e o dinheiro, ou as oportunidades de uma forma geral, fluírem na vossa vida, ok? Faz sentido isto? Agora, as outras pontas do triângulo, dos dois triângulos que eu falei na introdução, têm a ver com a vossa criatividade e aqui nesta área está incluído, por exemplo, namoros, vocês namoram com alguém, ou alguma paixão que vocês tenham, não tem que ser por pessoas, pode ser alguma paixão importante, por exemplo, eu sou apaixonada por astrologia, não é? Portanto, pode ser paixões que vocês tenham na vossa vida e que de alguma forma possam vir interferir com esta situação ligada com os amigos, grupos e conhecimentos. Então, também pode ser filhos, ok? Porque esta área também tem a ver, porque os filhos exprimem a vossa identidade, portanto, também pode ser os filhos. Então, ou então também pode ser, por exemplo, ligações com os tempos livres, ou então o vosso lado artístico, o vosso lado criativo, ok? Tudo isto tem a ver com vocês mostrarem a vossa identidade e, por isso, de alguma forma, estas situações que eu falei, o lado artístico, criativo, os vossos projetos, os filhos, os tempos livres e as paixões ou namoros, vão interferir de alguma forma em relação aos vossos amigos, grupos e conhecimentos e vão-vos fazer perceber que vocês têm que cuidar mais de vocês em vez de estarem assim tão disponíveis para os outros, ok? Faz sentido isto? Portanto, prestem atenção nesta área. Outra situação que também poderá estar a interferir tem a ver com o vosso relacionamento, ok? O relacionamento, as parcerias que vocês fazem. Não tem que ser só com o relacionamento amoroso, pode ser com o relacionamento de parceria de trabalho, parceria de amizade, mas será sempre com aquela pessoa mais importante para vocês neste momento, ok? Então pode vir de lá alguma situação também de conflito com esta pessoa que vos vai fazer ver que vocês não podem estar tão disponíveis para os vossos amigos, grupos e conhecimentos, pelo menos de uma forma tão mãezinha,
mas sim mais a cuidarem de vocês próprios, ok? Esta situação pode ser uma situação recorrente, pode ser alguma coisa que já tenha acontecido no passado, se calhar não com aquela pessoa ou com outra, mas que já pode ter acontecido e que os vai fazer pensar, tipo, eu já estive aqui, eu já senti isto, ok? Portanto, não é isto que eu quero e deixa-me tentar mudar aqui o meu padrão, ok? Outra questão também que vai poder mexer é com os vossos valores. Portanto, tenham atenção nos vossos valores, quer seja dinheiro, quer seja uma casa, quer seja um carro, quer seja até os vossos valores morais, ok? De alguma forma era muito importante vocês estarem cientes de que qualquer coisa financeira que vos aconteça, ou em termos de valores, que vos aconteça, é importante vocês perceberem que vai afetar a área que tem a ver com os amigos, grupos e conhecimentos, e vocês estão aqui apenas para trabalhar o cuidarem mais de vocês e menos dos outros, ok? Se vocês perceberem isto, fica muito mais fácil para vocês atuarem. Certo? Maravilha! Meus caros amigos balanças, ou ascendentes de balança, para vocês esta situação ligada com a lua, a super lua nova em Caranguejo, vai calhar na área que tem a ver com os vossos objetivos profissionais e pessoais, ok? Então, reparem uma coisa, normalmente vocês, nos vossos objetivos, são sempre ligados com os outros, ok? Vocês querem para os outros. Vocês muitas vezes colocam os outros, inclusivamente a família, colocam à frente dos vossos objetivos, especialmente profissionais, ok? E isto não é uma coisa boa para vocês. Se vocês puserem a família à frente dos vossos objetivos profissionais, vocês nunca se vão sentir realizados por completo, ok? Claro que há exceções, obviamente, ok? Há mapas que têm alguma situação diferente, mas normalmente, vocês, meus caros amigos balancinhas, os relacionamentos e a família, aquilo é uma desgraça, ok? Então é muito importante vocês perceberem o que é que eu quero para mim, onde é que eu quero chegar e quais são os meus objetivos para mim, ok? Quer sejam objetivos profissionais, quer sejam objetivos pessoais. Mas é muito importante vocês começarem a ser um bocadinho mais independentes, ok? Mais egoístas. O que é que vocês querem para vocês? Não quer dizer que não vão cuidar dos outros, mas também têm que saber emancipar os filhinhos, ok? Têm que saber deixá-los fazer, têm que saber ensinar-lhes dando o exemplo e não fazendo por eles, ok? Se vocês perceberem isto e vocês puserem, ao menos esta super lua nova, puserem a vossa carreira à frente das coisas e de tudo e dos outros e começarem a perceber o que é que eu quero fazer, onde é que eu quero chegar, vai funcionar. Claro que vocês são tão sensíveis que não vão conseguir fazer isto de uma forma abrupta. E por isso o que eu vos recomendo é conversem com eles, conversem com as pessoas que são importantes para vocês e digam-lhes, olha, eu não estou feliz porque eu preferia estar a fazer aquilo, ou eu preferia estar a ir para aquele lado em vez disto. Portanto, entrem em acordos, não podem ser sempre eles a ganhar, vocês também têm que ter essa capacidade de ter a possibilidade de fazer aquilo que vocês querem e não o que é que os outros querem, ok? E sejam firmes, sejam definidos, porque se vocês não fizerem isto, vem de lá um problema familiar, ok? Vem de lá alguém da vossa família que vos vai criar alguma situação difícil para vocês terem que lidar com esta situação do firmes, ok? O que é que eu quero para mim, onde é que eu quero chegar, ok? Por isso esperem, vocês já sabem, não é? Plutão a passar na vossa casa da área emocional e familiar, e da pátria, e da casa, e etc. Desde 2008, que já está aqui a mexer com vocês, com as vossas emoções. Mas, se vocês já aprenderam, e eu já sei que vocês já aprenderam bastante até ao momento, vai ser mais fácil para vocês lidarem com as emoções. É preciso saber fazer aquela situação que eu expliquei no início do vídeo, que é, o universo comunica connosco através das emoções. Ou seja, se eu tenho uma emoção devido a uma situação que eu estou a viver, eu não vou estressar com aquilo, ou posso estressar, mas só um bocadinho, depois volto outra vez a ter calma, e vou analisar, deixa-me descrever esta pessoa ou esta situação numa palavra. Tudo aquilo que está em excesso no outro está em falta em mim, já sei o que é que eu tenho de trabalhar e vou começar o meu trabalho, ok? Vou começar a fazer devagarinho, não tem que ser a correr, mas vamos tomando algumas atitudes de forma a gente começar a sentir que, ok, estou a cumprir este objetivo, estou a ir neste caminho, estou a aprimorar o meu ser, estou a evoluir, ok? Fez sentido que eu expliquei? Para além da questão ligada com a família, também pode haver aqui alguma interferência a nível do trabalho, ok? De quem não trabalha, da vossa rotina, ok? Alguma situação que se calhar pode ter a ver com o passado, ou se calhar pode ter a ver com uma situação nova, mas que a sensação é a mesma que vocês já tiveram no passado, e isto aqui significa que é necessário mudar um padrão, ok? É necessário vocês analisarem melhor e perceberem como é que eu posso fazer para estar a atingir os meus objetivos, para estar-me a sentir bem comigo própria, para estar a ir em frente e não ficar sempre a querer cuidar dos outros e a estar sempre a auxiliar os outros e esquecer-me de mim, ok? Outra situação também tem a ver com a vossa própria constelação, o balanço e o Júpiter que está a passar lá em cima, e pode haver aqui uma necessidade que vocês sentem de intensamente quererem agradar aos outros, ok? Quererem, e se eu perco esta parceria, e se eu perco esta pessoa, e se depois isto não corre bem? Aqueles medos que vocês têm dentro de vocês de que está sempre a querer a paz e a tranquilidade. Temos pena, minha gente, de vez em quando é preciso pôr aqui uns pontos nos is, dar um murro na mesa e fazer com que as coisas resolvam, ok? Porque se vão sempre os outros, vocês nunca ficam em primeiro lugar, como é que é? Estão a viver a vida para os outros?
Quando chegarem lá em cima, o São Pedro vai-vos dizer, volta para trás outra vez, ou então vai para o purgatório a ver se tu aprendes mais qualquer coisinha, porque a vida era para ti, não era para os outros, ok? Então é importante vocês perceberem isto, ok? Cuidem de vocês, sejam independentes, sejam a cuidar mais de vocês do que dos outros, estejam mais disponíveis para vocês do que para os outros, ok? E aí a situação funcionará de uma forma completamente diferente, ok? Maravilha! Meus caros amigos escorpiões, ou ascendente de escorpião, para vocês esta lua nova ou super lua nova em Caranguejo vai calhar na área da expansão do conhecimento, ok? Então, quando falamos em expansão do conhecimento, nós estamos a falar em filmes que vocês possam ver, livros que vocês possam ler, viagens que vocês possam fazer, cursos que vocês possam fazer, ou seja, tudo aquilo que vai fazer com que vocês expandam o vosso conhecimento, ok? E nesta área, vocês não costumam expandir muito o vosso conhecimento por causa da família, por causa das ligações emocionais com alguém, ok? Ou então, se o fazem, é sempre a pensar nos outros, ok? Eu vou fazer um curso para cuidar daquelas pessoas, eu vou fazer um curso para saber mais sobre, para poder ajudar a minha mãe, o meu pai, ou qualquer coisa assim do género, ok? Portanto, é importante vocês perceberem que muitas vezes a vossa motivação não parte de vós, mas parte dos outros. Ou então o impedimento de vocês seguirem em frente com a vossa expansão do conhecimento vem exatamente dos outros, das pessoas que estão mais próximas de vocês e que mexem com as vossas emoções. Família, mas não tem que ser só família de coração, família de sangue, desculpem, pode também ser família de coração, ou seja, as pessoas que mexem de alguma forma com as vossas emoções à vossa volta, ok? Então é importante vocês perceberem isto, que é, vocês têm que expandir o vosso conhecimento por vocês. E se vocês fizerem isto desta forma mais autónoma, se cortarem o cordão umbilical e seguirem em frente para aprender alguma coisa, o que vocês aprenderem nesta super lua nova em Caranguejo pode ser essencial para o resto da vossa vida. Pode ser aquela experiência que vocês vão perceber, tipo, ok, era isto, agora já entendi, fez sentido. Já sei, a partir de agora vou passar a fazer assim, ok? Portanto, é mesmo importante vocês estarem atentos às coisas que vos acontecem e às oportunidades de aprendizagem que vos podem surgir, ok? Para poderem aproveitar e tirarem partido destas energias. Outra coisa que também vos pode acontecer é porque vocês também têm jeito para ensinar, ok? Apesar de vocês serem muito pipizinhos, muito coitadinhos, não é? Vocês têm, exatamente por isso, vocês têm aquela sensibilidade para conseguir ensinar. Portanto, este também pode ser uma lua nova muito bom para quem quer, por exemplo, começar a ensinar alguma coisa. Seja a sério ou seja a brincar, ok? Seja numa escola mesmo ou seja noutra situação qualquer. Era bom, se vocês quiserem começar a pôr em prática estes vossos ensinamentos, ou seja, passar a informação aos outros também, nunca se esquecendo, atenção, nunca se esquecendo, vocês estão em primeiro lugar, ok? Nada de andar para ir a dar tudo aos outros e esquecerem-se de valorizar, porque senão depois a coisa não vai funcionar para a frente. Fez sentido o que eu expliquei? Ok. Agora, em termos de interferências, daquelas tais 2 triângulos que eu falava inicialmente do vídeo que estão a interferir no céu, a primeira questão pode vir exatamente de alguém que, de alguma forma, comunique com vocês. Pode ser falando, pode ser escrevendo, pode ser qualquer outro género de expressividade, mas pode haver ali uma situação qualquer de comunicação que vai mexer com vocês e que vos vai ter que cuidar mais de vocês e estarem mais disponíveis para vocês em termos de expansão do conhecimento, ok? Portanto, fiquem atentos a situações em termos de comunicação que possam ser um bocadinho mais duras, um bocadinho mais difíceis, certo? Depois, também no ambiente que exprime a vossa criatividade, e aqui nós estamos a falar, por exemplo, do vosso lado artístico ou dos vossos projetos, mas também estamos a falar, por exemplo, dos tempos livres, porque vocês mostram mais quem vocês são, mas também estamos a falar, por exemplo, dos vossos filhos, porque vocês, através dos vossos filhos, vocês mostram a vossa criatividade, eles saíram dentro de vocês, portanto, eles também fazem parte de vocês, mas também pode ser através das paixões por pessoas ou paixões por coisas, porque quando vocês estão apaixonados, vocês abrem-se mais e mostram mais quem vocês são. Portanto, qualquer uma destas situações que eu falei aqui, o lado artístico, os projetos, os tempos livres, os filhos ou as paixões, e neste caso paixões incluem namoros, ok? Portanto, todas essas situações podem também criar algum género de intensidade emocional na vossa vida que vos vai impulsionar para vocês começarem a expandir o vosso conhecimento, ok? Mais para vocês e não tanto para os outros, ok? Faz sentido? E por outro lado, também, de uma forma geral, vocês podem ter aquela tendência do não vou fazer porque não quero estar a incomodar, porque senão depois vou-me chatear com aquela pessoa. E eu prefiro a paz e a tranquilidade, porque isto é muito típico vosso, ok? Vocês têm um poder fabuloso de transformação. Se vocês quiserem, raio-x na pessoa ou raio na pessoa e ela cai para o lado, ok? Mas vocês têm tanto medo de utilizar este vosso potencial de transformação, muitas vezes escondem-se atrás daquela carapaça do cordeirinho bonzinho, não é? Não querem criar conflitos com ninguém e depois, pimba, levam com problemas em cima, ok? Então, o que é muito importante é vocês perceberem isto. Agradar aos outros, ok, QB, até ao momento em que eles não põem os pés em cima de vocês. Porque quando isso acontece, é preciso ser afirmativo, é preciso ser certo, assertivo, ok?
Então, aí o facto de lembrar, de uma forma geral, se vocês virem que há ali alguma situação que vocês estavam ali a querer manter a paz e a tranquilidade, mas na realidade vocês estão a ir contra vocês próprios, voltem atrás e digam, não, eu disse isto, mas afinal não quero fazer, ok? Eu disse que sim, mas afinal é não. Ou eu disse que não, mas afinal é sim, ok? Então é importante vocês saberem ser mais afirmativos nas coisas para poderem também expandir mais o vosso conhecimento, ok? Portanto, há aqui situações, de uma forma geral, um bocadinho também com a comunicação, um bocadinho também com a vossa criatividade, como falei há bocado, que pode estar a interferir, mas no fim, o mais importante é vocês entenderem que vocês podem expandir o vosso conhecimento para vocês, para conseguirem ter mais informação que vos vai fazer aprimorar o ser e chegar mais longe na vossa vida, ok? Faz sentido? Maravilha. Agora, vamos falar para os senhores sagitários, senhores e senhoras, claro, não é? Meus caros amigos sagitários ou ascendente sagitário, para vocês, esta super lua nova em Caranguejo vai calhar na área dos investimentos. É uma área financeira, atenção, portanto é uma área que tem a ver com investimentos. E nesta área, vocês são pessoas que ou têm grandes ligações com a família, ou então estão sempre a pensar nos outros, ok? Aqui há toda uma sensibilidade que vocês têm. Vocês são pessoas que sempre que vão para investir, e atenção que investimentos não tem que ser só dinheiro, pode ser investimentos de tempo, investimentos de qualidade, ok? Quando vocês vão para investir muito relacionado com as emoções, ok? E com pessoas que vos causam emoções. E isto muitas vezes significa família, outras vezes não, ok? Portanto, as pessoas que vos causam emoções. E vocês dão tanta intenção, dão tanta importância àquelas pessoas que acabam muitas vezes por travar os vossos próprios investimentos, ok? Então, era muito importante vocês cortarem o cordão umbilical e começarem a seguir sozinhos, para vocês. Onde é que vocês querem ir, onde é que vocês querem chegar, o que é que vocês querem investir, o vosso tempo, as vossas qualidades, o vosso dinheiro, seja o que for, para vocês, ok? Porque vocês estão sempre ali a querer cuidar do outro, a curtir o outro, ajudar o outro, não vai funcionar, ok? E esta lua nova vai-vos mostrar isso, ok? Portanto, prestem atenção às experiências que vocês vão viver, que vos vão chamar a atenção dessas questões, que vocês precisavam estar mais ligados a vocês e não tanto aos outros, para investirem mais em vocês e não tanto nos outros, ok? E de lá pode vir alguma dificuldade em termos financeiros, ok? Atenção aqui, pode vir alguma dificuldade em termos financeiros só para vos fazer ver isto. Que vocês tinham que ser um bocadinho mais flexíveis na maneira como lidam com os vossos valores, mas ao mesmo tempo mais assertivos na maneira como vocês querem fazer os investimentos, ok? Saber pegar nos valores e investi-los, mas ao mesmo tempo saber que não vou investir nos outros, vou investir em vocês. Não quer dizer que também não possam investir nos outros, mas tem que haver pelo menos um equilíbrio, ok? Tanto para eles como para mim. Porque assim eu tenho a certeza que estamos a fazer as coisas corretamente, ok? Fez sentido isto? Outra coisa que também vai poder estar aqui a interferir vai ser os vossos amigos, grupos e conhecimentos, ok? De alguma forma, os vossos amigos, grupos e conhecimentos podem estar a criar algum género de emoção na vossa vida, ou situação emocional na vossa vida, que vos vai fazer pensar a mesma coisa, que é eu tenho que investir em mim, eu tenho que fazer coisas para mim, eu tenho que chegar mais longe com os meus valores, com aquilo que eu quero, para eu crescer, ok? Claro que no vosso crescimento vocês vão ajudar os outros, vocês vão ser o exemplo, ao serem vocês, os outros vão todos atrás. Agora, se vocês não fizerem por vocês, se vocês não forem um exemplo para os outros, se andarem ali a empurrar os outros, não vai funcionar, ok? Porque os outros não é assim que se ensina, não é dar-lhes o peixe, é ensinar-os a pescar, ok? Fez sentido? Outra questão que também pode estar aqui a interferir é situações ligadas com o lado emocional, a família, ok? Seja a família de sangue, seja a família de coração, as pessoas que mexem com as vossas emoções, ok? De alguma forma também pode estar a acontecer aqui alguma situação, muitas vezes ligada com o passado, ok? Se não é pessoas do passado, é a mesma sensação que vocês já tiveram antes, ok? E aquela coisa do eu, lá estou eu neste mesmo padrão e eu tenho que mudar isto, para quê? Para investirem mais em vocês, para conseguirem chegar muito longe, para serem grandes exemplos para os outros à vossa volta. Porque vocês vão ajudar muito mais quando vocês são exemplo do que quando vocês estão a fazer por eles, ok? Fez sentido isto que eu expliquei? Maravilhoso. Meus caros amigos capricórnios, ora bem então, para vocês esta super lua nova em Caranguejo vai calhar na área dos relacionamentos, ok? Atenção, meus caros amigos capricórnios, porque esta situação é uma coisa que é muito recorrente no meu consultório e por isso eu tenho que vos lembrar disto. Vai calhar nos relacionamentos. Não quer dizer que seja só nos relacionamentos amorosos, pode também ser nos relacionamentos de parcerias, ok? Um grande amigo, colega de trabalho, etc, etc. No entanto, como vocês têm muito esta coisa dos relacionamentos, eu quero que vocês prestem atenção nesta área, ok? Porquê? Porque vocês são autênticas mãezinhas. Não estou a falar só para as mulheres, também estou a falar para os homens. Vocês são mãezinhas, ou paizinhos, se vocês quiserem dizer, da pessoa que está ao vosso lado. Estão sempre a querer cuidar, estão sempre disponíveis, fazem sempre tudo e depois esquecem-se de quem? De vocês. Esquecem-se de cuidar de vocês, esquecem de estar disponíveis para vocês. E a pessoa que está ao vosso lado, de repente olha para vocês e vê, não és a mesma pessoa com quem eu estava antes.
estás tão desleixado, estás tão mal, não é? Começa a sentir que falta qualquer coisa, ok? E também começas a sentir muito molado, tipo, vocês andam sempre em cima, porque estás bem, porque és alguma coisa, precisas disto, não há santo que ature, ok? Por isso, vamos lá ver se a gente se entende uma vez por todas. É para vocês cuidarem de vocês. Nós não estamos aqui para eu cuido de ti e tu cuidas de mim. Não. Eu cuido de mim e tu cuidas de ti, ok? E quando tu cuidas de ti, estás muito bem, quando eu cuido de mim, estamos muito bem, e porque estamos muito bem, estamos juntos, ok? Agora, se eu ando aqui a cuidar do outro, coitadinho, que precisa tanto, ou à espera que o outro venha cuidar de mim, coitadinho, que precisa tanto, isto não vai funcionar nunca. Porque por mais que a pessoa se esforce para me agradar, ela nunca sabe verdadeiramente o que é que eu preciso, e por mais que eu me esforce para agradar o outro, eu nunca sei verdadeiramente o que é que ele precisa. Então, mais vale nós cuidarmos de nós. Nós estamos bem para nós, ok? Há uma música em Portugal que vocês, não sei se no Brasil existe, mas não sei se vocês conhecem no Brasil, mas se não conhecem vão procurar na internet. É uma música que diz, e ela diz que não dá, ok? E ela diz que não dá, ok? É os Dama, acho que é os Dama. E então, o que é que acontece? Eu adoro esta música, não é pela letra, ok? Eu adoro esta música para transformar a letra, ok? E aquilo que eu quero transformar nesta letra é dizer assim: e pensa em ti, em ti, em ti, em ti, ok? Porque as músicas é mais fácil da gente fixar, ok? Então vocês vão ficar com esta música na cabeça. E pensa em mim, pensa em mim, em mim, em mim, em mim, ok? Se vocês andarem sempre com este mantra aqui na vossa cabeça, eu penso em mim, em mim, em mim, em mim, e aparece alguém à vossa frente e que diz, gosto tanto de ti, não sei o quê, e vocês, eu também gosto muito de ti, mas eu penso em mim, em mim, em mim, em mim, e eu gosto muito de mim, de mim, de mim, de mim, ok? Isto tem que estar sempre presente em vocês. Não é o outro, são vocês. Não andem atrás do outro, não queiram cuidar do outro, não estejam disponíveis para o outro, é para vocês. E quanto mais vocês forem grandes homens e grandes mulheres, mais o outro vai querer estar à vossa beira, ok? Porque se vocês começarem a definhar, não há santo que ature e vocês ficam sempre sem a pessoa ao vosso lado, ok? Então, lembrem-se disto, é em mim, em mim, em mim, eu gosto de mim e cuido de mim, de mim, de mim, ok? Fez sentido isto? Espero ter ajudado, ok? Então, mais coisas. O que é que pode estar aqui a interferir nesta vossa lua nova em Caranguejo? É a vossa própria personalidade, ok? E é preciso vocês quebrarem padrões, ok? Este mantrazinho que eu vos dei é fantástico, quero que vocês fiquem com esta música na cabeça, ok? Em mim, em mim, em mim, ok? Para vocês estarem sempre a pensar em vocês e quebrarem o padrão de ser o outro e das limitações, e será que eu não estou à altura, e se calhar não consigo, e seja lá o que for. Portanto, a vossa imagem é muito importante para vocês. Cuidarem de vocês, estarem disponíveis para vocês. Quebrem o padrão do que o outro é que é importante e entrem naquele do que eu estou bem sozinho. Se alguém aparecer, também estou muito bem, mas se não aparecer, estou bem na mesma, ok? Não é só da boca para fora, e não é só blá 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 blá, é mesmo sentir, é mesmo viver. E quando vocês dizem, porque eu estou muito bem, eu só gosto muito de estar comigo, eu não preciso de ninguém, aparece uma pessoa para testar. Atenção, aparece uma pessoa para testar. Deixa lá ver se tu estás assim tão bem contigo próprio como isso. E aparece a pessoa que vocês fazem. Lá vão vocês atrás. E depois, não resulta. Voltam outra vez a chorar. Ai, que desgraça da minha vida e tal. Não. Ok? Não. É preciso vocês mudarem o padrão. Lembram-me de cantar mais uma vez. E pensa em ti, em ti, em ti, em ti. Ok? Não esqueceu? Maravilha. Mais uma coisa que também pode interferir. Alguma situação ligada com comunicação, a expressividade, ok? Alguém que fala com vocês, alguém que troca uma mensagem com vocês, qualquer género de expressividade pode estar a interferir com esta situação e fazer com que vocês tenham que se lembrar que têm que cuidar, quem? Como é que é? Tudo bem. De vocês, ok? Então, lembrem-se disto, pode ser uma situação com alguém do passado ou pode ser uma situação com uma pessoa nova, mas que a sensação é a mesma do passado. E vocês percebem? Têm que mudar este padrão, têm que começar a pensar mais em mim. Okay? Outra questão que também pode acontecer é, de alguma forma, os vossos objetivos, quer sejam os objetivos profissionais ou os objetivos pessoais, quer seja a sociedade à vossa volta, porque nós temos objetivos porque temos uma sociedade, porque nos impõem em alguma situação, não é? E esta situação dos objetivos ou da sociedade pode também de alguma forma interferir, ok? Pode vir aquela coisa do, mas não era este o meu objetivo, mas o que eu queria mesmo era ter alguém que me compreendesse e que cuidasse de mim e tudo. Esqueçam, isto não vai acontecer, ok? Vocês têm que cuidar de vocês têm que estar bem com vocês. Vocês têm que ter uma energia fantástica para depois entenderem o que é que a outra pessoa vos tem para ensinar, ok?
Porque vocês estão bem, quando vocês estão equilibrados, vocês atraem para vocês uma pessoa equilibrada. Se vocês estão desequilibrados, vocês vão atrair para vocês uma pessoa desequilibrada. Então, mais vale não terem este desequilíbrio, primeiro trabalharem, ou melhor, não terem relacionamento, primeiro trabalharem o equilíbrio e só depois é que se abrem aos relacionamentos. E quando o relacionamento aparece, ele vem sempre ensinar-vos alguma coisa. De alguma forma, vocês gostaram daquela pessoa porque ela tinha alguma coisa que vocês gostaram, certo? Então, pronto, façam o mesmo exercício, mexeu com as vossas emoções, certo? Estão felizes, estão apaixonados. Ótimo, então vamos descrever a pessoa numa palavra. O que é que ela tem que eu gosto tanto? Ai, é super atlético. Estou a dar um exemplo, ok? Super atlético, faz ginástica, é uma pessoa toda mexida, movimentada, que bom, e não sei o que mais. Ótimo, então é isso que vocês têm que começar a fazer na vossa vida. Toca a fazer ginástica, toca a mexerem-se, toca a ser igual àquela pessoa. Ou outra coisa, olha, outro exemplo. Ai, porque ele é tão querido, ele cuida tão bem de mim, é tão disponível, é tão atencioso. Ah, sério? Ótimo, então toca a ser atencioso com vocês. Toca a cuidarem de vocês, toca a serem disponíveis para vocês. Porque assim é que vocês vão conseguir equilibrar a energia e aquela pessoa não vai embora. Vocês estão sempre à espera que seja o outro a trazer-vos alguma coisa e estarem sempre a admirar o outro. O que é admiração agora, daqui para uns anos, é uma chatice. Ai, porque ele não para quieto, que seca, está sempre metido nos ginásios, não é? Okay? Perceberam a ideia? Ai, porque ele agora não me diga nenhuma, já não tem atenção nenhuma comigo, ok? Óbvio, vocês queriam o quê? Vocês não cuidam de vocês? Vocês não gostam de vocês? Como é que vocês querem que os outros gostem também? Perceberam isto que eu expliquei? Muito importante. Toda esta lua, super lua nova, vai ser muito importante para vocês. Por isso, toca assimilar aí como é que é a música, ainda se lembra, não é? E penso em mim, em mim, em mim, em mim. Só um bocadinho, senão depois estou a plagiar a música, ok? Fantástico! Vamos lá. Meus caros amigos aquários, ora bem, para vocês esta lua nova em Caranguejo vai calhar na vossa área do trabalho e para quem não trabalha na área da rotina, ok? O que é que acontece aqui nesta área? Vocês são pessoas muito sensíveis, vocês são pessoas que conseguem sentir o que os outros sentem, por isso isto em termos de trabalho é bom, reparem, se vocês estiverem a ter um trabalho que seja necessário vocês terem sensibilidade para com as pessoas com quem vocês estão a trabalhar, seja os clientes, seja os colegas, seja lá quem for, isto é maravilhoso. O que não pode acontecer é quando vocês exageram nesta situação e começam a cuidar mais dos outros do que a cuidar de vocês, a dar mais do que aquilo que recebem. Isto não pode acontecer, porque depois vocês começam a deixar de viver em abundância, ok? Vocês começam a viver em escassez, a escassez de vocês próprios, ok? Por isso é muito importante vocês lembrarem-se disto, que é, cuidem de vocês. Não têm que estar sempre a cuidar dos outros, vocês têm que cuidar de vocês. Atenção com a saúde, porque este também é uma área da saúde e vocês são muito sensíveis, qualquer coisinha, vocês já podem estar a ter ali algum género de problema, ok? Então é muito importante vocês, salvo exceções de alguns mapas, obviamente, não é? Algumas pessoas, mas é muito importante vocês estarem a protegerem-se mais, ok? Protejam-se, cuidado com aquilo que vocês vão comer, cuidado com os sítios para onde vocês vão, cuidado com o calor, ok? Para não apanharem escaldões, etc, etc. Portanto, tenham algum cuidado em termos da vossa saúde, boa alimentação, exercício físico, mente descansada, boas noites de sono, etc. É muito bom para vocês conseguirem estar bem, para depois não terem problemas de saúde, ok? Agora, se vocês estão aí sempre a cuidar dos outros, sempre disponíveis para os outros e esquecem-se de vocês, obviamente que a coisa não vai funcionar da melhor maneira, ok? E depois vocês ficam prejudicados não só na saúde, mas também na vossa própria vida laboral, ok? Em termos de trabalho, em termos do vosso trabalho, vocês não são reconhecidos. Vocês estão sempre ali a ajudar toda a gente, mas quando vocês precisam de ajuda, está quieto, ninguém vos ajuda, ok? Como eu expliquei, vou dizer outra vez. Imaginem que vocês são crianças de 3 anos de idade, ok? Se vocês forem crianças de 3 anos de idade e vocês estão a ver a vossa mãe arrumar a casa, pega no aspirador, começa a arrumar, o que é que vocês acham? Vocês acham que esta criança, vocês sentem que a vossa mãe precisa de ajuda para alguma coisa? Não, obviamente, é o que ela vai precisar é que vocês saiam do caminho que é para ela conseguir limpar melhor, certo? Então é a mesma coisa no vosso trabalho. Se vocês tratarem as pessoas como se elas tivessem 3 anos de idade, quando vocês precisam delas, elas vão agir como crianças de 3 anos de idade, porque elas acham que vocês não precisam de ajuda para nada. Eles safam-se, eles são grandes. Percebem a ideia? Então parem de andar aqui a ajudar toda a gente, a tratar toda a gente como se eles fossem criancinhas que precisam da vossa ajuda e comecem a cuidar mais de vocês e a ajudarem-se mais a vocês e a estarem mais firmes com vocês. Porque aí vocês vão ver que depois vão ter muito melhores resultados. Vocês fazem com que a pessoa cresça, ela vai começar a fazer para ela própria, ela deixa-vos pedir tanto e sobra-vos tempo para vocês fazerem aquilo que é realmente importante para vocês. Ok? Faz sentido isto? Agora, não pode estar aqui a haver interferências. Primeiro, todas as situações pode ter a ver com a questão das figuras de autoridade, ok? De alguma forma geral na vossa vida e aparecer aqui algum género de figura de autoridade
que venha movimentar aqui a vossa vida e venha-vos fazer ter que quebrar este padrão e começar a perceber, tipo, não, eu tenho que cuidar mais de mim, ok? Eu não posso estar tão disponível para os outros, tem que ser mais eu, ok? E há alguma coisa, alguma situação, de alguma figura de autoridade importante na vossa vida, até pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o patrão, pode ser o polícia, pode ser o Estado, ok? Pode ser a segurança social, tanto faz. Alguma figura de autoridade que vos vai fazer ter que ter um bocadinho mais de atenção em relação a esta situação e cuidarem mais de vocês. Outra situação que também pode acontecer tem a ver com a vossa área financeira, ok? Cuidado, pode haver aqui alguma questão em termos de valores, e não tem que ser só dinheiro, pode ser valores materiais de uma forma geral, assim como também pode ser os vossos valores morais, que são necessários de mudar, ok? Alguma situação que vai fazer com que vocês reformulem os vossos valores morais, mas tanto pode ser alguma coisa que venha com alguém do passado, como pode ser uma situação de uma pessoa nova, mas a sensação é a mesma do passado, ok? Então é importante vocês lembrarem-se disto e perceberem que é preciso fazer aqui uma reformulação, ok? Curar, ok? Curar este karma, dar a volta à situação, vocês ficarem mais leves, ok? Começarem a cuidar mais de vocês próprios e não tanto dos outros, ok? E a outra situação que também ainda pode interferir é, de alguma forma, vocês podem ter alguém que vos venha trazer alguma informação que seja importante para vocês. Então, por exemplo, um curso que vocês façam, uma viagem que vocês façam, um livro que vocês leiam, alguma coisa que de alguma forma vai mexer com vocês e vos vai fazer pensar, tipo, não, é verdade, eu tenho mesmo a cuidar mais de mim, ok? E terem alguma informação, expansão do conhecimento que vos possa ver as coisas num prisma diferente, quebrar padrões e começarem a ser mais independentes e mais assertivos na vossa vida laboral, ok? Para conseguirem chegar mais longe em termos de trabalho e para conseguirem estar a cuidar mais de vocês do que dos outros em termos da vossa vida de trabalho, ok? Faz sentido? Maravilha. Meus caros amigos peixes ou ascendente de peixes, para vocês esta lua nova em caranguejo vai calhar na área que tem a ver com a criatividade, ok? Então, reparem isto que é importante. Tudo que signifique exprimir a vossa criatividade, tanto pode ser o mundo artístico, ok? E vocês pintarem um quadro, fazerem uma culinária, como pode ser um projeto vosso, porque sai de dentro de vocês, como pode ser, por exemplo, vocês nos tempos livres, porque nos tempos livres vocês tiram as máscaras e mostram mais quem vocês são, ok? Como pode ser paixões por coisas ou paixões por pessoas, porque quando vocês estão apaixonados, tiram as máscaras e mostram mais quem vocês são, como também pode ser a área ligada com os filhos, porque os filhos também são expressividade, são a vossa expressividade, eles saíram dentro de vocês, portanto eles fazem parte de vocês, ok? Então, recapitulando, lado criativo, artístico, projetos, paixões ou namoros, tempos livres e filhos, ok? São estas as áreas que podem estar assim aqui mais mexidas. E o que é que acontece aqui? Vocês são mãezinhas autênticas. Então, no que toca a filhos e mais galinhas e a relacionamentos de namoro, vocês são mesmo mãezinhas autênticas. Andam ali atrás, estás bem e precisas de alguma coisa e posso-te ajudar, e pensam muito nos outros e esquecem-se de pensar em vocês, ok? Por isso, vamos lá dar emancipação aos filhinhos, ok? Deixem-nos crescer, deixem-nos respirar, parem de ser maisinhas galinhas. Vocês são uns chatinhos, andam sempre ali, ok? Isto não é bom para eles, ok? Não é bom para vocês, porque ficam sobrecarregados e depois não conseguem tomar conta de vocês o suficiente. Depois ficam fraquinhos, depois estão à espera que os filhinhos os venham ajudar. Filhinhos, não tem que ser só pequeninos, os grandes também, ok? Aqueles atreladinhos que andam ali atrás de vocês e eles não ajudam. Porquê? Porque vocês estão a tratá-los como se eles fossem criancinhas pequenininhas e eles estão a agir como se fossem criancinhas pequenininhas. Uma criança de 3 anos de idade não ajuda a sua mãe, certo? Porque ela acha que se estiver ali só vai interferir. Então é exatamente o mesmo que as outras pessoas pensam de vocês. Então façam um favor e deem emancipação. Aliás, façam-vos a vocês, por favor, e deem emancipação às criancinhas à vossa volta, ok? Aos filhinhos que andam para aí, sejam pequeninos, sejam grandes, e comecem a cuidar mais de vocês, ok? Este é mesmo importante porque está na vossa identidade, ok? Aqui mexe mesmo com a vossa essência, com a vossa criatividade. E vocês são pessoas extremamente criativas, mas se não puserem essa criatividade cá para fora porque estão a cuidar dos outros, vocês estão a desperdiçar os vossos dons e os vossos talentos, ok? Então é muito importante esta situação. Aproveitem e vejam que situações é que vos vão acontecer agora nesta lua nova, que vai fazer com que vocês tenham que olhar mais para vocês, cuidar mais de vocês, estarem mais disponíveis para poder depois se mostrar cá para fora os vossos dons, ok? O que é que pode acontecer? Interferências. Alguém dos vossos grupos, amigos ou conhecidos pode de alguma forma vir interferir aqui nesta área, ok? Muitas vezes de uma forma não muito positiva, ok? Assim um bocado tipo figura de autoridade que chegou ali e resolveu estragar ali a vossa festa, ok? Mas isto tudo vai fazer vocês pensarem tipo, será que eu estou a cuidar de mim o suficiente? Se calhar estou demasiado ligada com os meus filhos ou com os meus relacionamentos ou com os meus tempos livres, que é tudo para os outros e esqueço-me de mim, ok? Então eu tenho que começar a olhar mais para mim, ok? Vai ser este ensinamento que estas pessoas vos vêm trazer. Para além disso, também
vocês próprios, na vossa identidade, na vossa apresentação e nas vossas iniciativas, e a apresentação, estamos a falar do vosso corpo físico, portanto isto pode ser alguma coisa física a acontecer no vosso corpo, ok? Pode também haver aqui uma situação que ou é idêntica ao passado, ou é alguém que vem do passado e que vos faz sentir a mesma coisa que vocês já tinham sentido antes, ok? Portanto, é alguma coisa que tem a ver com o passado, uma reexperiência, ou viver a mesma experiência, ou parecida, a sensação é a mesma, ok? E é importante vocês perceberem que esta situação, também vai fazer com que vocês pensem ou repensem como podem cuidar mais de vocês e menos dos outros, ok? Como podem estar mais disponíveis para vocês, como é que podem estar mais equilibrados emocionalmente em vocês, ok? E outra situação que também aparece aqui, tem a ver com os vossos investimentos, ok? De alguma forma também vai mexer um bocadinho aqui com a vossa área financeira, com o vosso investimento. Atenção, não tem que ser só dinheiro, também pode ser investir o vosso tempo ou investir as vossas qualidades, ok? Então vocês podem ser, por exemplo, convidados para fazer alguma situação em termos de investimento, investir o vosso tempo, ok? E para ir têm que deixar os filhinhos de lado, não é? E então é necessário vocês criarem esta estrutura, não é? E começarem a pensar, não, espera aí, não posso aceitar os meus filhos, eu não vou recusar isto porque isto é importante para mim, ok? Então, juntem aqui estas áreas todas que eu falei e percebam que no fim, aquilo que é preciso vocês perceberem é tomarem conta de vocês, é cuidarem de vocês, é estarem mais disponíveis para pôr cá para fora a vossa criatividade, os vossos dons e pararem de andar sempre a pensar nos outros, ok? Fez sentido isto? Maravilha! Meus caros amigos carneiros, ora bem então, para vocês, esta super lua nova em Caranguejo vai calhar na área familiar, ok? E lembro-vos que vocês, naquilo que toca à família, são umas mãezinhas e uns paizinhos que, meu Deus, ok? Não quer dizer que seja mau, não quer dizer que vocês não tenham a sensibilidade para entender os outros e para se darem bem com os outros, mas quando vocês exageram e põem os outros à vossa frente e se esquecem de crescer e começam, mas à espera que os outros cresçam, empurram-os de toda a forma e depois eles não crescem, e vocês ficam frustrados, tipo, ei, fogo, então andei aqui este tempo todo e a pessoa está no mesmo. Mais valia vocês terem investido em vocês. Já pensaram nisso, ok? Investiam em vocês e depois eram um exemplo para os outros. Se eles quisessem ter esse exemplo, ótimo, vinham atrás. Não queriam, temos pena. Eu sei que vocês vão dizer, mas é a minha família e não sei o que mais. Temos pena, minha gente. É família, mas vocês já têm pelo menos uns 40 anos, ou já passaram a fase dos 36, por aí, 37, 38, por aí, por essa fora, 40, 42, por aí, vocês já vão entender perfeitamente o que eu estou a dizer. Já levaram com o retorno de Saturno, já levaram com a quadratura do Neptuno e agora devem estar quase, se não é que já levaram também, com a posição do Urano. Portanto, não é fácil. Vocês já perceberam que não dá para ser assim. Vocês têm que olharem mais para vocês, serem mais cuidadosos com vocês, estarem mais disponíveis para vocês e não tanto para os outros. Porque senão isto não vai funcionar. E se vocês já têm alguma idade, vocês sabem o que é que eu estou a falar. Por isso, toca abrir aqui os olhos e começarem a perceber. Protejam-se emocionalmente. Não deixam que os outros interfiram na vossa vida. Não deixam que alguém chegue ali e que vos diga que vocês não têm capacidade, ou não podem, ou não sabem, ou não sei mais. Não podemos deixar com que os outros estejam aqui a pôr-nos para baixo. Nós temos que nos pôr para cima, ok? Percebem esta ideia? Cuidem de vocês. Cuidem da vossa estrutura emocional interna. Façam ali alicerces, ok? Coisas firmes, para vocês se sentirem bem. Sejam mais maduros emocionalmente. Quem é maduro cuida de si, ok? Não é só a responsabilidade perante o outro, é a responsabilidade perante nós também. Porque se nós não estivermos bem, depois também não podemos cuidar dos outros, ok? Fez sentido isso que eu estou a explicar? Agora, interferências que podem existir aqui. Agora pode vir lá alguma figura de autoridade, alguém importante na vossa vida, como por exemplo, pode ser o pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão, pode ser o patrão, pode ser o Estado, pode ser o polícia, ok? Pode ser alguém que tenha uma figura de autoridade superior à vossa e que de alguma forma vos vai fazer ver que vocês deviam ter cuidado mais de vocês, ok? E se vocês prestarem atenção a estas experiências, souberem fazer aquilo que eu expliquei no início do vídeo, deixando de escrever esta pessoa numa palavra, o que é que ela tem em excesso, eu tenho em falta, o que ela tem em falta, eu tenho em excesso, o que é que eu tenho que trabalhar em mim, e começarem a fazer este trabalho, vocês vão ver as coisas a correr de uma forma completamente diferente, ok? Outra interferência que também pode estar a acontecer aqui tem a ver com os vossos relacionamentos, okay? Com as parcerias que vocês têm, parcerias de amor ou parcerias de trabalho ou de amizade, ou seja o que for, mas é aquela pessoa especial para vocês, ok? Então era muito importante vocês estarem atentos, porque também essa pessoa especial vos pode causar algum género de situação emocional que vai fazer com que vocês tenham que repensar a situação e pensar, eu estou a cuidar de mim? Eu estou disponível para mim? Será que isto é mesmo bom para mim? Bem, ok? Pensem nisso. De uma forma geral, pode existir alguma situação kármica, ou seja, alguma situação que já se repetiu anteriormente, alguém que apareça do passado, uma situação idêntica do passado e a sensação é a mesma, que vos vai fazer repensar esta situação, que é, ok, já estou outra vez no mesmo padrão, já estou outra vez a sentir a mesma coisa, então será que eu não posso
pensar de outra forma? Será que eu não posso cuidar mais de mim? Será que eu não posso estar mais disponível para mim? Ok? Os sentidos que eu expliquei, é muito importante vocês estarem cientes de vocês, da vossa estrutura, da vossa espinha dorsal, vocês estarem ali, fio de prumo, sempre centrado em vocês, para serem firmes e fortes e depois poderem abrir os ramos e as florinhas todas crescerem, ok? E as folhinhas e tudo à volta. Se vocês não estiverem bem, não vale a pena estar a querer ter uma linda árvore se vocês não tiverem um bom tronco, ok? E umas boas raízes. Então é preciso vocês fundarem ali as alicerces na terra e dizerem, eu estou a cuidar de mim, eu sou forte e as coisas todas vão correr bem, ok? Faz sentido isto? Maravilha! Meus caros amigos touros e ascendentes de touro, então para vocês esta situação da lua nova em caranguejo, super lua nova em caranguejo, vai estar a calhar na área que tem a ver com a comunicação, ok? E portanto vai interferir com a vossa maneira de comunicar com os outros, mas antes que me esqueça de dizer isto, porque esta área também tem a ver com as pequenas deslocações, cuidado com os acidentes, ok? Acidentes de carro, de moto, de bicicleta, de autocarro, de tudo o que seja. Acidentes domésticos, ok? Em casa, de cortarem-se, magoarem-se, caírem, etc. Cuidado, vão com mais calma, ok? Principalmente se estiverem a cuidar de alguém, ok? Se estiverem a fazer alguma coisa por alguém, se forem acudir a alguém, vão com calma. Eu sei que vocês me dizem, mas se calhar se eu chegar atrasado, não. Se vocês caírem pelo caminho e se magoarem, já não conseguem lá chegar, ok? Portanto, vão com calma, ok? Se têm que ir conduzir para algum lado, vão com calma. Se vocês tiverem um acidente, nunca mais lá chegam. Ou chegam muito mais tarde, ok? Portanto, como é que se diz aquela frase? Mais vale perder um minuto da vida do que a vida num minuto, não é? Portanto, isto é mesmo muito importante. Antes que me esquecesse, quis-vos dizer isto, porque o que acontece aqui nesta área, a área da expressividade, a área de que vocês comunicam, é a área que tem a ver com a vossa expressividade da vossa mente, das vossas capacidades mentais. E tem a ver também com as pequenas deslocações e tem a ver também com os pequenos movimentos e tem a ver também com os irmãos, ok? Porque os irmãos são aquelas pessoas que normalmente nós comunicamos mais quando somos pequenos, ok? Então todas estas situações que eu falei agora, isto aqui pode acontecer questões que vão mexer com as vossas emoções, que vai haver ali uma abanão qualquer para vocês conseguirem perceber que eu estou a cuidar demasiado dos outros e eu não estou a cuidar de mim, ok? Vocês estão muito disponíveis, estão sempre a pensar nos outros, estão sempre a comunicar para os outros, estão sempre disponíveis para ouvir os outros, mas e vocês, ok? E o que é que vocês querem da vossa vida? E o que é que vocês exprimem de vocês, ok? É importante perceberem isto, aproveitem esta lua nova para vocês abrirem horizontes, ok? Vão conhecer outras pessoas, vão falar de temas diferentes que vocês costumam falar, com pessoas diferentes daquelas que vocês costumam estar, em sítios diferentes daqueles que vocês costumam ir, ok? Então é importante isto, uma renovação, por isso é que se chama uma lua nova e é bom para inícios, ok? Então vamos fazer as coisas de uma forma diferente, vamos perceber que não podemos estar sempre com as mesmas pessoas, sempre a cuidar das mesmas pessoas, sempre disponíveis para as mesmas pessoas e temos que nos abrir a outras coisas que possam acontecer na nossa vida, ok? Porque senão a nossa mente fica fechada, começa a calcinar, é sempre a mesma coisa e não flui, ok? Vocês têm um potencial, principalmente a nível criativo, fabuloso, não estão a pôr em prática e depois o que é que acontece? O universo chateia-se com vocês e manda-vos coisas complicadas, ok? Perceberam isto? Portanto, qualquer situação é sempre para vos lembrar que vocês têm que cuidar mais de vocês. Agora, situações que podem acontecer no mundo do trabalho, pode haver alguma situação que vocês não querem entrar em conflito com a pessoa e lá estão vocês a engolir um sapinho, mas mais cedo ou mais tarde vocês vão perceber que aquilo que não era suposto ser assim, ok? E vocês vão ter que fazer frente à questão e vão ter que mudar a comunicação, vão ter que deixar de ser assim tão queridinhos e simpáticos e amorosos e começar a ser mais assertivos, mais maduros na vossa conversa e vocês vão ver como as pessoas depois vos vão valorizar mais. Eu digo sempre isto, não acreditem no que eu digo, mas testem. Vão lá testar, vão lá ver como é que aquilo funciona. E depois digam-me, escrevam-me aqui por baixo, Ana, foi isto que aconteceu e tal, e eu fiz assim e aquilo aconteceu assim, ok? Que é para a gente ter aqui uns feedbacks também interessantes, mas vão lá, testem, façam, vejam. Em termos de trabalho, pode haver ali uma situação que vai interferir com a vossa comunicação, ok? E que vai ser preciso vocês estarem mais disponíveis para vocês e cuidarem mais de vocês. Porem ali os pontos nos is e fazerem que alguma coisa flua de uma forma diferente. Mais coisas, outras interferências que podem existir. Amigos, grupos e conhecidos, ok? Não só no trabalho. Nos amigos, nos grupos e nos conhecidos também pode haver aqui alguma circunstância com alguém do passado, alguém que já está na vossa vida há muito tempo ou que esteve e volta outra vez, ou pode ser com alguém novo, mas que a sensação é a mesma, tipo, ui, eu já passei por isto, já estou outra vez a viver a mesma coisa. E o que é preciso trabalhar aqui? A necessidade de vocês cuidarem mais de vocês, ok? Vocês perceberem que só estão a passar por aquilo que vocês não estavam a cuidar o suficiente de vocês, estavam mais disponíveis para os outros, estavam mais sensíveis para os outros do que para vocês e a necessidade de vocês cuidarem mais de vocês e protegerem-se, ok? Protegerem-se porque são depois as pessoas que vocês são sensíveis, elas abusam, ok? Faz sentido isto?
Aqui também mesmo até a nível de saúde, convém vocês protegerem-se, cuidarem bem de vocês, quer seja do dormir bem, o comer bem, o alimentarem-se bem, fazer exercício físico, portanto, corpo, mente e espírito, não é? De saber aqui estar em equilíbrio para vocês poderem estar bem e para depois poderem as coisas correr bem à vossa volta também, ok? E outra coisa que pode acontecer será ligada com o mundo da expansão do conhecimento, um livro que vocês leem, um filme que vocês veem, um curso que vocês fazem, uma viagem que vocês vão fazer, alguma coisa que vai interferir aqui e que vos vai fazer perceber que vocês têm que pensar mais por vocês, têm que ter assuntos mais daquilo que vocês querem e têm que falar com pessoas diferentes em sítios diferentes e têm que expandir mais a vossa capacidade mental. Não tanto para os outros, mas mais porque vocês querem. E ao fazerem isto por vocês, vocês vão estar a ser um exemplo para os outros, ok? Vocês vão ajudar muito mais se cuidarem de vocês do que se estiverem a cuidar dos outros, ok? Fez sentido isso que eu expliquei? Sim? Maravilha! E finalmente, meus caros amigos gêmeos, para vocês esta lua nova, super lua nova em Caranguejo, vai calhar na área que tem a ver com a área financeira, ok? Prestem atenção, mais uma vez, área financeira. Então o que é que isto significa? Que normalmente na área financeira vocês são pessoas que têm grande capacidade de conseguir conquistar valores e sentirem-se seguros, ok? Portanto, casas, carros, contas bancárias, alguma coisa que faça que vocês se sintam bem, vocês têm esta capacidade, mas normalmente vocês estão a pensar mais na família, não é? E nos outros à vossa volta. E eu vou ter uma casa grande para ter os meus filhos, eu quero um carro grande para poder levar os meus filhos a passear. E às vezes, atenção, filhos não têm que ser só os pequeninos, também pode ser aqueles filhos grandes que andem atrelados a vocês, ok? Então, muito importante vocês perceberem e fazerem investimentos para vocês, ou guardarem dinheiro para vocês. Conhecem o conceito do dízimo? Muito importante. 10% de tudo que vocês ganham guardam para vocês e é só para vocês, não é para mais ninguém. Se houver uma emergência, vocês vão lá pegar, mas é só uma emergência, muito emergência, ok? De resto, o dinheiro está sempre lá paradinho. O que é que vai acontecer? Aquele valor ali, que vai começando a acumular, conforme vocês vão ganhando, transmite uma energia ao cérebro que diz: estás seguro, podes fazer tudo o que tu quiseres, agora estás aqui seguro, precisas de alguma coisa, tens aqui este valor. Mesmo que não seja muito, ele funciona na mesma, ok? Então, o que é que nós fazemos com os outros 90 que ganhamos? Vamos investir. Pagamos a água, a renda, a luz, a alimentação, o vestuário, etc, etc. E qualquer coisa que ainda sobe, nós ainda vamos fazer mais investimentos. Investimos em algo que depois vai ter um retorno, ok? Para além de eu me sentir bem, eu ainda vou ter mais qualquer coisa que depois me vai fazer sentir bem no futuro, ok? Então, é mesmo importante vocês lembrarem-se disto. As minhas finanças. E pôr mão nas vossas finanças. O que é que vocês querem para vocês? Não é sempre para andar aqui a dar aos outros e a oferecer e etc, etc. Mas sim para vocês se sentirem bem com vocês próprios, ok? Vocês são muito mãezinhas nesta coisa de financeira e de segurança. Mesmo até os vossos valores morais, vocês são muito mãezinhas, querem andar sempre ali a cuidar de toda a gente. E depois, não funciona. A longo prazo não funciona, porque vocês ficam sobrecarregados, fica tudo ali para vocês e não há resultados, porque vocês ajudam as pessoas, mas elas não fazem nada com aquilo que vocês ajudaram, ou fazem, mas não é tanto como vocês achavam que elas poderiam fazer. Então, em vez de fazer pelos outros, façam por vocês. Em vez de darem aos outros, deem a vocês. E depois vejam o crescimento que vocês conseguem e por aí vocês vão ter o exemplo para que os outros também façam igual, ok? Portanto, é muito importante que vocês se lembrem aqui desta situação, ok? Tudo que tem a ver com situações difíceis de valores que vocês possam ter agora nesta lua nova, é importante vocês perceberem que isto é uma aprendizagem de crescimento. Se calhar vocês não estavam a interferir, não estavam a investir em vocês o suficiente e por isso é que as coisas aconteceram. Então o universo a dizer-vos: ei, tu consegues mais, toca andar lá, dá da perna, ok? Então dar-nos uma crise que é para nós termos que, se no sufoco, temos que nos mexer, temos que nos salvar e pronto. E aparece ali uma cena espetacular e a partir dali vocês pensam: se eu ultrapassei esta, também posso ultrapassar muitas outras. Agora vou começar a ir por aqui. Se eu descobri este potencial, então agora posso pôr em prática. Vou começar a andar por aqui, ok? Portanto, isto é o início de alguma coisa que vos pode levar ainda mais longe. Principalmente o saberem que têm que estar mais para vocês e não tanto para os outros. Os vossos valores são mais os vossos valores e não o que os outros querem que vocês pensem. Principalmente aqueles valores familiares que vinham de lá atrás. Já não faz sentido, ok? Vocês têm que estar disponíveis para vocês. E agora, interferências que vai poder existir aqui. Pode ter a ver com os vossos investimentos, obviamente, não é? Se estamos a falar em dinheiro, se estamos a falar em mexer dinheiro e alguma situação financeira, claro que vai ter a ver com os investimentos, obviamente, não é? Mas mesmo assim, poderia não ser, mas por acaso é. Mas mesmo assim, o que acontece aqui é que pode vir lá alguma figura de autoridade, ok? Por exemplo, uma questão tributária,
uma taxa qualquer, uma situação ligada com a sociedade, com, sei lá, o Estado, com a polícia, com, sei lá, uma figura de autoridade de uma forma geral, até pode ser uma pessoa que seja da vossa família ou alguém conhecido por vocês, não é? Mas alguma questão que seja mais imponente e que vai obrigar-vos a vocês terem que repensar todos os vossos valores em termos morais, em termos daquilo que vocês acreditam na vida. Principalmente os financeiros, não é? De fazer aquilo que eu disse há bocado, cuidarem mais de vocês. Outra situação que também pode interferir é, lá está, mais uma vez, a questão das figuras de autoridade, ok? A sociedade, o que é que a sociedade pensa, o que é que a sociedade quer. Então, vi lá alguma situação que tenha a ver com o mundo em geral, com a sociedade lá fora, e que mexa, por exemplo, com os vossos objetivos, os objetivos profissionais e os objetivos pessoais, e que vai interferir na área financeira e que vai dizer: tens que cuidar mais de ti, tens que criar o dízimo para ti, tens que estar mais disponível para tu cresceres financeiramente e não só para estar sempre a ajudar os outros a crescer, ok? Outra coisa que também pode interferir aqui será a vossa área da criatividade, ok? E atenção que a área da criatividade tem a ver com vários pontos diferentes. Pode ser o lado artístico, pode ser os vossos projetos que saem dentro de vocês, podem ser os vossos tempos livres, porque quando vocês tiram as máscaras e mostram mais quem são. Podem ser as vossas paixões, namoros inclusíveis, porque quando vocês estão apaixonados, vocês abrem-se mais e mostram mais quem são. Mas também pode ser os vossos filhos, porque saem dentro de vocês, ou pelo menos têm a vossa energia, e portanto também são a vossa expressividade. Portanto, recapitulando, lado artístico, projetos, tempos livres, paixões ou namoros e filhos, ok? E esta é uma situação que também pode acontecer, ser movimentada na vossa vida, e que vai novamente interferir com aquela situação financeira que eu falávamos há bocado e que vos vai fazer repensar de uma forma geral como é que eu quero lidar com as minhas finanças. Será que eu estou a fazer da melhor forma? Será que eu não poderia estar um bocadinho mais assertivo e estar mais com os valores ligados a mim e não tanto para os outros e para ajudar os outros e para estar disponível para os outros, ok? Portanto, é esta a ideia que vai ficar marcada agora aqui, nesta lua nova, e por isso, qualquer experiência que vocês tenham, lembrem-se sempre: o que é que isto vai interferir em termos dos meus valores? Será que eu estou a cuidar de mim o suficiente? Será que é isto que é bom para mim? Ok? Fez sentido isso que eu expliquei? E pronto. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a minha interpretação em relação a esta super lua nova em Caranguejo. Aconselho-vos a partilhar este vídeo com os vossos amigos, com todas as pessoas que estão à vossa volta, porque isto é muito importante que as pessoas saibam utilizar bem estas energias das luas, e não só, claro. Lembro-vos que estamos sempre por aqui, há vídeos todas as semanas, é uma questão de vocês subscreverem o canal e vão recebendo, e clicarem também ali no sininho para receber as informações em relação aos vídeos que saem, aos novos. E, claro, depois partilhem o máximo que puderem, porque assim também me ajudam a chegar às outras pessoas com este conhecimento astrológico. Espero então que tenham gostado, um abraço enorme, um beijinho muito grande e até um próximo vídeo.